Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 8. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 8. Como sempre o fazemos em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. Capítulo 5, verso 8 de Efésios. Amém? Muito bem. Porque noutro tempo éreis trevas, popularmente falando, noutro tempo todos nós éramos trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Então, se nós éramos trevas, aí está dizendo que agora deixamos de ser treva para ser o quê? Luz. Logo, a consequência disso, o resultado disso, ele escreve aqui: andai como filhos da luz. E nessa manhã, meus queridos irmãos, eu queria falar sobre esse tema, andando como filhos da luz. Que Deus aplique a leitura do texto sagrado aos nossos corações. Podeis assentar, amados. Dessa fileira aqui do meu lado direito aqui, quantos de vocês são pais e mães? Por favor, levante o braço bem alto. Não vou chamar ninguém à frente nem nada. Muito bem, amém. Aqui? Amém. Aqui também? Amém. Graças a Deus. E de filhos pequenos? Todo agora. Quantos tem filhos pequenininhos aqui? Junior, para baixo de junior, adolescentes, muito bem, tá bom. Aqui também tem? Aqui nessa fileira? Muito bem, amém. Muito bem, meus amados, essa igreja aqui, eu sei, já venho acompanhando ela desde o início. Essa igreja sempre foi muito família, e graças a Deus por isso. A família é um alicerce na sociedade, e justamente tem sido, por ser um alicerce da sociedade, por ser um dos fundamentos, tem sido alvo de um dos maiores ataques do inferno. A família tem sido alvo de um dos violentos ataques do inferno, tem sido a família. Por quê? Como fala o Salmo 11, verso 3, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E a família é um dos fundamentos de uma sociedade. Então, queridos, dentro desse texto, Paulo está falando que nós devemos andar na luz. Por quê? Ora, porque somos filhos da luz. É inconcebível quem é luz andar em trevas. Jesus mesmo disse: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê o quê? Vê a luz. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso está lá em João capítulo 11, versos 9 e 10. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz. Mas se andar de noite, vai tropeçar, porque não há luz. Queridos, à noite, com todas essas constelações, estrelas, com satélite que nós temos, a lua, a noite se torna bonita por um aspecto, mas a noite está muito ligada à palavra trevas, tanto é que depois de uma certa hora, nós dormirmos e não gostamos de andar de noite, é mais perigoso andar à noite. Resultado, a noite é trevas, e por ser noite e não ter nenhuma ligação com o dia, no céu não haverá noite. Já leram isso? Que no céu não haverá noite.
A glória de Jesus Cristo vai ser tão resplandecente, que lá será a glória dele, o refulgor da sua glória, e não haverá noite no céu. Isso significa o que nos dá a entender e nos mostra o perigo das trevas. Então, querido, os verdadeiros crentes, identificados com o caráter de Jesus Cristo, andam na luz. Os verdadeiros crentes, identificados com o caráter de Cristo, andam na luz. E aqui eu queria, justamente através desse texto, tirar algumas lições para a nossa vida a respeito de andar na luz. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos o quê? Comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, andar na luz significa uma vida servindo, seguindo a Jesus Cristo, identificado com o caráter dele. E dentro disso eu quero fazer uma pergunta: o que é que revela, o que é que deixa claro na vida cristã, o que é que deixa claro no seio da igreja, o que é que deixa claro lá no céu, as características de um crente que anda na luz? Então, em primeiro lugar, eu gostaria que os irmãos, é um texto até muito conhecido, vocês sabem até de cor, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Então, em primeiro lugar, a luz de Cristo no seu interior. Tem luz, o seu interior, o seu âmago, o seu imo, aí dentro tem a luz de Cristo. Se você é um crente, a luz habita em você. E como é que eu vou saber se a luz habita em mim? Mas está claro aqui, Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16, ele diz que o nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo, não é isso? E o Espírito de Deus habita em vós. Já parou para pensar nisso? 1 Coríntios, nós às vezes lemos muita coisa, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, amém, mas olha o que diz aqui, olha o que a palavra fala, ele explica direitinho, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus? O templo de Deus não é isso aqui não, isso aqui não é templo de Deus não, isso aqui é um prédio, a casa de Deus não é aqui, a casa de Deus está dentro de cada um de nós aqui, é o que a Bíblia diz. Agora, pelo fato dos servos de Deus virem a esse lugar aqui, adorar a Deus, Deus está aqui, porque os seus adoradores estão aqui. Então, olha o que diz a Bíblia, não sabeis que sois o templo de Deus, está aí, essa sua casinha de barro que você tem aí, ó, essa sua casinha de barro, isso aí está dizendo que a Bíblia diz que é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmo. Veja lá, vira um pouquinho a página aí, vá para o capítulo 6, verso 19. Verso 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não somos de nós mesmos. O templo de Deus que habita em nós, pertencemos a Deus. Jesus Cristo, lá em João capítulo 15, capítulo 16, ele fala: eu e meu Pai viremos aqueles que me aceitarem e faremos nele o quê? Morada. Então, a luz de Cristo brilha no interior do crente e revela que quem mora no crente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Aquela natureza pecaminosa que dominava, aquela natureza está na cruz, está pregada, e quem prevalece, tem que prevalecer na vida do crente, é essa nova natureza, que é fruto do Espírito Santo em nosso coração. Então, queridos irmãos, Davi no Salmo 27, ele diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz. Agora, não é porque o Senhor é a minha luz, que eu vou descuidar de andar na luz, pelo contrário, isso me dá uma tremenda de uma responsabilidade, de procurar mais e mais, no cultivo da minha vida devocional, no meditar das Escrituras, no meu orar ao Senhor, eu tenho que cultivar isso, essa permanência de andar na luz. Nós temos muitos homens, e uma das coisas maravilhosas da Bíblia, é que elas não somente
ela não se limita a exaltar o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os profetas, só exaltar as virtudes desses homens, mas ela também mostra as falhas desses homens, que é para deixar conosco um exemplo de que nós não podemos descuidar de maneira alguma com relação à luz que em nós habita. E essa alimentação, toda mensagem que se pregar aqui nesse púlpito, ou em qualquer púlpito de uma igreja séria como essa, ela vai, mesmo seja qual for o tema empregado, escatologia, consolação, conforto, missões, ela vai se resumir numa coisa só na vida do crente: Bíblia, oração, oração e Bíblia. Não tem jeito, gente. É impossível um crente estar na luz e não andar com Deus na oração. É impossível um crente estar na luz e não ter com a palavra. Ontem nós não falamos do Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Por que acontece tantas desgraças? Desgraça que eu falo até espiritualmente falando. Por que acontecem adultérios dentro de igreja? Por que acontece sonegação do dízimo? Por que acontece tantas outras coisas, tanto pecado, tanta briga, tanta confusão, tanta amargura, tanta ira, às vezes acumulada no coração? Gente, nós estamos dando lugar à carne. Nós estamos dando lugar à carne. Essas coisas não podem existir no mundo cristão, não. Nós temos que andar na luz, porque a luz é mais excelente do que as trevas. Não foi o que Salomão escreveu? A luz é mais excelente do que as trevas. E esse armazenamento de amargura, ira, raiva, ressentimento, isso é fruto da carne. Abra lá em Efésios, volte lá para Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 13. Vamos ver a partir do verso 11. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque o que eles fazem nas trevas em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo o quê? A luz tudo manifesta. Queridos, que obras são essas condenadas? Paulo fala do fruto da carne: ira, amargura, ressentimento, inveja, vingança, falta de perdão, falta de humildade, sovinice, avareza, desejo de vingar. Mas pastor, pode acontecer isso na vida cristã? Não somente pode, como acontece. E o pior é que isso derrota muita gente na caminhada cristã. Muita gente é derrotada na caminhada cristã. Lá na minha igreja, quando eu tratei de casos de disciplinas, e que foram muitos, era a pergunta que eu deixava por fim era essa: vem cá, meu filho ou minha filha, com toda sinceridade diante de Deus, tu vinha lendo a Bíblia direitinho? Todo dia tinha o seu momentinho de ler Bíblia? Você tinha aquele momentinho que você abria a porta do seu quarto, fechava a porta, se punha de joelho e clamava pelo enchimento do Espírito Santo na sua vida? Ah, não, pastor, já há algum tempo que eu não estava fazendo isso. Alguém já ficou em pé num tapete? No tapete, quando você fica em pé no meio do tapete, você não tem segurança nenhuma. É só chegar alguém na ponta do tapete e fazer o quê? Puxar, o que vai acontecer? Você cai. É isso que o diabo quer. E um crente que não prepara a vida cristã, tem essa ilustração. É como alguém que fica no meio de um tapete e o diabo chega de um lado e puxa e cai. Por que nós temos tanta derrota na vida cristã? A Bíblia fala, qual foi aquela oração maravilhosa de Davi, no Salmo 139, o que foi que ele disse? Sonda-me, ó Deus, sonda-me. Sabe o que é uma sonda? A sonda é enfiada numa pessoa para tirar impureza, às vezes através de uma cirurgia, através de tantas outras coisas. O papel da sonda é entrar lá e puxar as impurezas, e ele dizia, Senhor, sonda-me. Sonda-me, quer dizer, enfia a sonda lá dentro do meu coração, mostra-me, expurga-me tudo os pecados que até eu nem me lembro mais, mas expurga-me para que eu confesse e alcance misericórdia.
Então preciso sim, a sonda é a palavra, a sonda é a oração. Sonda, Senhor, a minha vida, sonda lá dentro, para ver se há em mim alguma coisa errada, tira fora, porque o nosso alvo, irmãos, o nosso ideal, o nosso desejo é crescer à medida de Jesus Cristo, é andar com Ele, é ser um crente mais fiel. Eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual, não, é por isso que eu estou sempre lutando. Paulo fala que ele buscou a perfeição, embora não tivesse alcançado, mas uma coisa ele fazia: corria sempre para a carreira que estava proposta, olhando para quem? Para Jesus Cristo. Isso é andar de dia. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Então, queridos irmãos, eu só vou dar um exemplo aqui às vezes, há muitos problemas dentro da igreja e que nós não queremos conversar com ninguém. Eu já tive problemas na minha igreja, eu não tenho vergonha de falar isso não, que tinha senhoras na minha igreja que se uma sentasse de lá, a outra ia sentar naquele lado de lá, e vice-versa. E depois, na hora de cantar o hino, abrir o hino no cantor cristão: qual adorno desta vida é o amor. Uma sentada lá e outra lá. Pastor, eu não sei o irmão, mas esse hino para mim é o hino mais difícil de cantar numa igreja. Já leram a letra desse hino, Adorno dessa vida? Cante esse hino, com o coração aberto, e fale lá: Senhor, expurga-me tu dos que me são ocultos. Então, queridos, a nossa vida, ela transmite a luz de Cristo no nosso interior. Gosto do Salmo, se não me engano é o Salmo 115, Salmo 105 ou 115, um dos dois, que fala sobre adoração de deuses. Ele diz assim, que todo homem é semelhante àquilo que ele adora. Aí é verdade, o salmista fala isso num dos salmos, não é, pastor? Tem um salmo que ele diz assim: torne-se semelhante a eles, aqueles que o adorem. Você é semelhante ao que você adora. É por isso que você vê os ímpios estão sendo com a cara caída, estão enchendo a cara, eles são semelhantes ao que eles adoram. É explosão de coisas inúteis. O ímpio está sempre festejando inutilidade. O ímpio não tem esperança, o ímpio não tem paz. O ímpio não sabe de onde vem nem para onde vai, não sabe nem no que tropeça, zomba do pecado. Por quê? Ele é semelhante àquilo que ele adora. Ele adora o quê? Trevas, deuses vazios, deuses ocos, falsos deuses. Mas o crente não, o crente tem que ter o coração limpo. Por quê? Porque o crente é o templo do Espírito Santo. Então, queridos, a luz de Cristo brilha no seu interior. A luz transmite vida. E para terminar esse ponto, um dia, não sei o que houve lá na geladeira do meu filho mais velho, que a geladeira começou a não funcionar direito, e um dos meus netos lá e a minha nora também tiveram alguns desarranjos, e alguma coisa estava errada, até que se chamaram um técnico da geladeira. Será que a comida não está congelando direito? Alguma coisa está errada nessa geladeira? E aí o técnico foi lá e começou a desmontar lá dentro da geladeira as coisinhas. De repente, saíram umas baratinhas. Do meio de umas pecinhas lá, saíram umas pequenas baratinhas que estavam atrapalhando a família toda. Atrapalhando a família toda. Eu fiquei pensando, mas que tipo de barata a prova do gelo, não? Ficou ali, trabalhando. Irmãos, tem alguma coisa, às vezes, como essas baratinhas, lá no coração da gente. E às vezes nós não percebemos, mas elas estão lá. Por isso Davi falou: expurga-me tu dos que me são ocultos, para que eu possa chegar na casa do Senhor, me alegrar com os meus irmãos, ter comunhão com Deus, a minha comunhão não ser embaraçada, a minha comunhão não ser ofuscada por determinados tipos de pecado que estão ocultos e nós às vezes os ignoramos, e até os ignoramos propositadamente. Então, queridos, a luz de Cristo no nosso interior limpa a nossa comunhão com Cristo. E outra coisa, meus amados, eu não sei, eu nunca vi o rosto de um anjo. Alguém aqui já viu o rosto de um anjo?
Eu nunca vi. Mas o rosto de um anjo deve ser um rosto o quê? Diferenciado. Deve ser um rosto diferenciado. Abra lá em Atos, capítulo 8, verso 15. Aliás, capítulo 6, verso 15. Atos, capítulo 6. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, Estevão é levado ao Sinédrio. Sinédrio é um conselho de 70 sábios judeus, porque Estevão estava perturbando a comunidade judaica através das suas mensagens poderosas. A Bíblia fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Guarde isso. A Bíblia fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Sabem o que é um homem cheio do Espírito Santo? O que é um homem cheio do Espírito Santo? É um homem cheio de Bíblia. É um homem cheio de Bíblia. E note que aqui ele se defende diante do Sinédrio, ele faz um sermão. Olha, começa no verso 8. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos quais eram da Cilícia, da Ásia, e contendiam, disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Está vendo o que é um homem cheio de Espírito Santo? É um homem cheio de Bíblia. Então eles subornaram, aí vai dizendo, olha, então subornaram os homens para que dissessem, nós ouvimos esse Estevão proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E incitaram o povo e os anciãos, os escribas, investindo contra ele, e o levaram ao conselho, e apresentaram-se falsas testemunhas, porque nós ouvimos dizer, verso 14, que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Enquanto eles estavam discutindo, olha o que aconteceu, aí termina o textinho aí, ó. Antes de entrar no capítulo 7, olha como é que termina o capítulo 6. E todos que estavam discutindo a respeito disso, o que iam fazer com Estevão, as falsas testemunhas, aí de repente olharam para Estevão, olha lá, olharam para Estevão. Então todos que estavam assentados no conselho fixaram os olhos em Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Irmãos, eu nunca vi um anjo. Não sei como é que é um rosto de anjo. Sei que é um ser angelical, celestial. Agora, o que eu aprendo no texto é que um crente cheio do Espírito Santo, um crente que tem vida com Deus, um crente que medita na palavra, um crente que se preocupa em olhar para dentro de si e pedir que Deus expurgue, sempre nas suas orações, expurga-me tudo os erros que me são ocultos. Esse crente vai ter cara de anjo. Amém? Vai ter cara de anjo, vai ser diferenciado. Então o que é um cara de anjo? É um diferenciado. É um diferenciado que está na contramão do mundo. É um diferenciado que preserva a palavra, preserva fundamentos, preserva preceitos. Guarda o que nos passaram nossos pais, guarda o que nos passaram a igreja, o que nos passou a igreja primitiva. É um crente que tem interesse por uma vida séria, vida santa. Evangelho é santidade, evangelho é caminho estreito, evangelho é cruz, evangelho é calvário. É um crente que busca mais de Deus na sua vida. E olha que nós estamos numa época que nunca se viu tanto enxovalho ao nome de Deus e à vida cristã como agora. Então precisamos de cara de anjos, cara de anjos. Nós não mudamos porque Deus não muda. Então nós não mudamos. Então, queridos irmãos, a luz de Cristo no seu interior é vista como se fosse um ser angelical. Mas pastor, ainda estamos nesse corpo. Sim, estamos nesse corpo, mas obedecendo àquele que é o Senhor do céu e da terra. Isso faz a diferença. Em segundo lugar, a luz de Cristo, veja bem, a luz de Cristo brilha no seu interior. Em segundo, a luz de Cristo, se brilha no seu interior, qual é o primeiro lugar então? Logo depois que a luz de Cristo vai brilhar onde? Primeiro tem que brilhar dentro de nós, nos tornar um referencial. E esse referencial começa onde então? Segundo lugar, onde começa esse referencial? Começa em casa,
Comece em casa. Vou dizer uma coisa aqui para vocês, um segredo. Quem não é crente em casa não é crente em lugar nenhum. Certo? Quem não é crente em casa não é crente em lugar nenhum. Guardem isso. Vamos lá para Êxodo 10, 23. Livro do Êxodo, capítulo 10, verso 23. Aqui fala sobre a nona praga, lá no Egito. Vê que trevas é comparada com noite, e noite é comparada com trevas, olha aí. Êxodo 10, 23, então a nona praga, as trevas. E no verso 23, diz que as trevas foi tamanha no Egito, que eles não enxergavam um palmo além do nariz. Um palmo não conseguiam ver. Tão fortes foram as trevas, olha, não viu um ao outro. Ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas não dava nem para levantar do lugar. Como é que você vai andar no lugar de noite? Vai tropeçar, vai bater a cabeça. Ninguém saiu do seu lugar por 3 dias, mas, aí vírgula, mas os egípcios não viu um ao outro e nem se levantou do seu lugar por 3 dias, os egípcios. Agora, olha aí, olha a diferença aí, olha esse mais aí, ó. Mas, enquanto os egípcios não podiam levantar, porque não enxergavam nada, um palmo do nariz, olha aí, mas os filhos de Israel tinham o quê? Luz, aonde? Aonde? Leiam alto, aonde? Seus lares, nas suas residências. Os filhos de Israel tinham luz na sua residência. Deus é luz, e não há nele treva alguma. Então a casa do crente é um lugar de luz. É um lugar de luz, e essa luz é você, usada pelo Espírito Santo. Se eu estou na luz, eu ando na luz. Então, gente, a vida do casal crente, eu sei que tem crente casado com quem está nas trevas, é uma parada. É uma parada. Aí é difícil. Aí é oração, é joelho no chão. E quem anda de joelho não tropeça. E aí, eu sou daqueles ainda. Há resposta para as tuas orações, preserva firme, persevera. Mas eu estou falando assim, a vida cristã, casais crentes. Às vezes eu sou surpreendido. Pastor, sabe aquele casal já é da igreja, não sei o quê, vai se separar. Mas como separar? Eu não entendo isso. A minha saudosa mamãe uma vez pegou o telefone, não tinha WhatsApp ainda. Ela pegou o telefone e ligou: meu filho, me explica uma coisa, que o incrédulo se separe, a gente ainda pode entender porque estão nas trevas. Mas filho, e por que esses casais crentes estão separando? E eu perguntei para minha mãe: mãe, e casal crente? Olha a ênfase aqui. E casal crente se separa? Gente, como é que um casal que vive vida de oração, como é que um casal que crê, um casal que preserva valores, como é que um casal que tem meditação na palavra, como é que um casal que está aqui se alegrando em Deus, trabalhando pela obra de Deus, vai se separar? Pode crer, quando acontece uma separação, ou alguém caiu, tropeçou uma queda, se humilhou, foi para o pó para cinza, quer se levantar, quer solidificar a sua família, como aconteceu com Davi. Mas se for um para cada lado, pode ter certeza, um não era crente, ou quiçá os dois não eram crentes, ou quiçá os dois não eram crentes. Casamento é uma instituição criada por Deus, heterossexual, monogâmico, indissolúvel. Não é isso? Não é o que está escrito na Bíblia? Macho e fêmea os criou. Deixará homem e pai e se unirá à sua mulher. Monogâmico, heterossexual. E Jesus Cristo disse, lá em Lucas capítulo 10, verso 9, o que Deus uniu,
não separe o homem. Amém? Queridos, é isso aí. Eu vi essas crianças cantando aqui. Olha, tudo que mexe com criança me toca, viu, pastor? Na minha igreja, todo segundo domingo, quer dizer, minha igreja é uma maneira de dizer, na igreja que eu pastoreei até fevereiro agora, e continua isso, o pastor Vitor preservou isso lá. No segundo domingo de manhã, é da molecadinha, eu chamo de molecadinha, é da molecadinha. Vai aquele coralzinho do maternal, que eu chamo coral dos cordeirinhos, os pequenininhos. Pela internet, cantam 2 hinos, mas eles cantam tudo meio atrapalhado às vezes, a igreja ri, mas irmãos, seja como for, errando, desafinando, dando tchau para vovô, dando tchau para vovó, como eles costumam fazer lá na frente, aí papai, é maravilhoso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, dos pequenos eu levantarei o perfeito louvor, não há teto que segure o louvor dessa molecadinha, não há, vai direto lá para cima. Então, agora, irmãos, eu fico vendo essa molecadinha cantando, depois os juniores, aí me vem aquela pergunta que o pai de João Batista fez, quando João Batista nasceu, que virá a ser essa criança? E eu fico ali vendo, e fico olhando para essa molecadinha, e fico perguntando, o que será desses meninos e dessas meninas, com esse mundo desgraçado que está aí, perdoe, não tem outro vocábulo não, mundo desgraçado, perverso, maia, adúltero no pecado, não tem outro adjetivo. Essas crianças estão sendo bombardeadas. O diabo está mirando o alvo nessas crianças, gente. Essas crianças estão aprendendo a ser efeminados e estão aprendendo a ser lésbicas dentro de escola. Está se falando besteiras e besteira, um besterol, pornografia pura. A Jovem Pan outro dia disse, um professor lá em Brasília, diz que escreveu cada palavra, não dá nem para pensar, os palavrões que aquele homem escreveu para uma classe de 10 anos, gente, 10 anos, ensinando as crianças, até os moleques ficaram assustados e envergonhados. Agora, numa geração dessas, moleques ficarem envergonhados, imagina o que aquele professor escreveu. Mas é isso, essa internet, gente, suicídio de criança. Eu nunca tinha ouvido isso, não. Agora se multiplicou, crianças se suicidando. Ontem recebi um e-mail na nossa igreja já tem um programa assim, um grupo chamado Viva. Então o que esse grupo faz? Ele vai, conversa com a diretoria da escola, e nós temos um acampamento lá da nossa igreja, e levamos uma porção de moças para o acampamento, e uma equipe liderada por moças da nossa igreja tem um acampamento, palestras, ensinando essas adolescentes. Elas fazem a inscrição, então um número limitado nós levamos de escolas, não são crianças, não são adolescentes crentes, nós levamos para o acampamento, pregamos e etc e tal. Agora chegou a vez dos rapazes, vamos levar os rapazes adolescentes. E eu soube ontem, minha esposa me falou, Infante, aconteceu uma coisa triste. Um dos meninos que estava inscrito para ir para o acampamento de uma determinada escola, se matou. Eu ainda vou falar sobre esse suicídio, hoje à noite, sobre esses sinais dos tempos, eu vou falar hoje à noite sobre isso. Gente, e outra coisa, a imprensa, para não colocar todo mundo em desespero, mas olha, eu não sei vocês aqui, eu nunca tinha ouvido falar nisso não. Eu nunca, numa jornada na minha vida, criança se suicidar. Então, gente, o que está faltando? São os casamentos destruídos. Casamento destruído, o narcotráfico. 3 coisas que estão agentes do diabo destruindo os valores do mundo. O islamismo tomando conta da Europa. Paris, daqui a pouco deixará de ser Paris, para ser uma capital lá do Oriente Médio. O islamismo está tomando conta de tudo. O narcotráfico. E terceiro, a falta de vergonha. O mundo perdeu a vergonha. Não tem vergonha. Então, queridos, por que eu falei a luz de Cristo na sua residência? Como é que vive? Os filhos estão de olho nos pais. Vocês têm filho pequeno? Eles estão de olho, eles estão ligados nos pais. Por isso é que nós temos que preservar isso.
Nós temos que preservar. Sabe qual é o maior presente que um pai pode dar para um filho? Gostar da mãe do filho. E o maior presente que a mãe dá para o filho ou para a filha é gostar do pai e da filha. Irmãos, é o reino, a casa, o lar, é o mundo do homem, é o reino da mulher, mas é o paraíso dos filhos. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Gaste tempo com o seu filho, é o que eu quero dizer. Nós temos um jornalzinho chamado Batista Bíblico, é o nosso jornal lá do Comunhão Batista Bíblico. Eu não sei quantos aqui assinam o jornalzinho, se receberem esse jornalzinho, vocês devem receber mais o apoio, não é? O apoio. Pois é, o Batista Bíblico, eu escrevi lá agora, o centenário de José Infante. Em outubro agora, meu pai teria feito 100 anos. Gente, eu estava falando para o pastor, uma coisa que marcou minha vida foi a vida do meu pai. Eu posso dizer, eu vi Jesus Cristo na vida do meu pai. E talvez eu esteja aqui hoje como um pastor, influenciado pela vida dele. O tempo que ele gastou comigo, as histórias que ele me contava. Eu não lembro muito dos presentes que ele me deu, não lembro. Sei que ele fazia um sacrifício doido para me dar um bom presente no meu aniversário, no Natal, dentro das posses dele e até um pouco além, porque ele trabalhava, de dia trabalhava no Minho Paulista, de noite ele ia vender bala num cinema para sustentar eu, minha mãe e minha irmã, pequenininha. E meu pai foi um amigão, e eu escrevi então o centenário de José Infante, faria 100 anos, né? Morreu com 66 anos, e ele teria completado agora 100 anos, exatamente isso, em outubro, 1919, 2019, exatamente 100 anos. Então eu escrevi um artigo lá falando, pai, gaste tempo com seu filho. Meu pai gastou comigo, gastou com a minha irmã. Vocês precisam gastar tempo com seus filhos, conversar com seus filhos. Não tem outro presente. Você pode dar presente caro para o seu filho, mas o presente que ele vai mais valorizar é a sua vida, papai, com ele, é a sua vida, mamãe, chegando junto com eles. Fale com ele, porque, gente, passa tudo muito rápido. Passa tudo muito rápido. Esteja presente com seu filho, converse, trate com seu filho, o que ele anda vendo na internet, o que ele anda vendo na televisão. Procure saber quem são os amigos do seu filho. Não perca a reunião de pais e mestres na escola. Chegue junto, com quem seu filho anda. É preciso. O diabo está de olho nos nossos filhos. O diabo está de olho nos nossos filhos. Uma vez uma mocinha chegou no meu gabinete, pastor, se for assim, eu não quero ter filho. Minha filha, quando se nasce num lar crente, é a esperança. A esperança, porque o pai e a mãe têm essa responsabilidade maravilhosa. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. É o segredo, é o segredo, é o segredo. Ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Esse é o segredo. Queridos, para terminar isso aqui, e para o último ponto, ainda estou dentro do horário, para ir para o último ponto, tem muito tempo já, eu li um livro chamado O Amor que Jamais Acaba. O Amor que Jamais Acaba. É um casal, era Ed Hatt e sua esposa, os dois escreveram um livro. No meio desse livro, falando, né, que quanto mais o pai se dá bem com a mãe, mais reforça o emocional dos filhos, ensina os filhos a serem no futuro também carinhosos com seus cônjuges, não é? Porque o amor é trabalhado, gente, o amor é trabalhado, o amor é cultivado, o amor é cultivado. Então o amor é trabalhado, é cultivado, né? Não tem esse negócio de, eu vou ficar sem falar com a minha mulher. Não, isso não é de Deus, gente. São duas pessoas de personalidades diferentes que vão viver debaixo do mesmo teto. Há incompatibilidade? Agora eu pergunto para vocês, qual é a incompatibilidade que o Calvário não resolve? Resolve tudo. É só ir para o pé da cruz. Vai para o pé da cruz, está tudo resolvido. Vem cá, mulher, me perdoe. Vem cá, meu marido, me perdoe. Eu sei que eu não devia ter feito, eu sei que eu não devia ter falado, eu sei que eu não devia ter... Peça perdão. Não se põe o sol sobre o quê? Sobre a vossa ira. Irai-vos, não pequei, mas não se ponha o sol
Sabe o que significa não se pôr o sol? Não vá dormir com raiva da sua mulher, nem dormir com raiva do seu marido. É isso aí que está dizendo aí. Então os filhos estão de olho nisso. E eu me preocupo com essa molecadinha. Eu me preocupo com essa molecadinha. Sabe quem são colegas de classe? Aqui, graças a Deus, tem essa escola aqui, do Jimmy Rose. Mas daqui eles vão para outras escolas depois. Porque aqui chegam até certa hora, depois vão enfrentar outros campos. Vão enfrentar outros campos. E olha, a coisa é brava. Então, queridos, essa vida familiar, ela tem uma responsabilidade muito grande. O gastar tempo do pai com os filhos. Eu vou, daquele livro que eu falei, do Amor que Jamais Acaba, eu fui muito tocado mesmo, porque talvez até, isso já foi muitos anos atrás, eu estava passando por aquele problema. Então ele transcreveu no livro um poema. De uma senhora chamada Emma Bombeck, e eu não decorei o poema, mas eu gravei o bojo, o suprassumo, o focus, eu gravei o focus do poema, e é uma coisa mais ou menos assim: papai, mamãe que estão me ouvindo, prestem bem atenção. A mamãe entra em casa, eufórica, trabalhou, está cansada. Então ela abre a porta, no que ela entra, de cara ela tropeça num par de tênis que está no meio do caminho, puf, quase cai, se segura na parede, e é recebida com aquela gritaria, a molecada está correndo de um lado para o outro, gritando, e ela quase cai, ela fala: meninos, quem é que deixou o tênis aqui? Por que vocês não crescem? Aí ela chega, mesmo assim, entra, coloca o tênis de lado, manda eles pegarem o tênis, entra, aí ela vai querer olhar o quartinho deles. Quando ela entra no quartinho dele, ela diz: não é possível, tem até cuequinha pendurada no lustre, o lençol está no chão, as meias estão espalhadas, as gavetas do guarda-roupa estão abertas. Meninos, que bagunça é essa? Por que vocês não crescem? Tocou o telefone. Ela vai atender, é uma amiga dela, quer conversar com ela, uma programação que as senhoras vão fazer, e ela diz: sim, fala, querida, um momentinho, mamãe está no telefone, e alô, mamãe está no telefone, criança, por que vocês não crescem? Olha, filha, depois eu te ligo, porque aqui está um negócio, está muita correria de um lado para o outro, pá. Aí ela vai na geladeira, ela tinha deixado um pudim para comer à noite com o marido e com os filhos. Quando ela abre a geladeira, o que ela vê? Um queijo suíço todo furado. Não é possível, olha o que vocês fizeram no pudim, vocês furaram tudo. Por que vocês não crescem? E finalmente, depois de ânimos serenados, ela toma o banho dela, enquanto eles tomam o dele, depois ela sai, ela vai para o quarto, o maridão vai chegar. Então, quando ela olha para o espelho, não! Eles pegaram o batom e rabiscaram o espelho. E ela olha para o batom está com a ponta quebrada. Não! Meninos, vocês rabiscaram o meu espelho, vocês quebraram o batom, por que vocês não crescem? E aí vai. E o poema vai indo por fim e diz assim: mas, passado algum tempo, na mesma porta, você entra. Tranquila, fecha a porta. Não tropeçou no tênis que ficava sempre no meio do caminho, não ficou. Entrou tranquila. Foi até o quarto deles, tudo arrumadinho. A caminha estava arrumada, as outras camas arrumadinhas, não tinha cuequinha no teto, as meinhas estavam no lugar, o lençol estava perfeito, intacto. Aí você respira fundo, opa, tocou o telefone, é a amiga. Aí você atende tranquilamente, fala com a sua amiga, conversa com a sua amiga.
Não tem mais aquela baguncinha, não tem mais aquela gritaria. Então você termina a conversa, coloca o telefone no gancho. Ah, sim, a sobremesa da janta, você fez. Aí você vai lá na geladeira, abre a geladeira. Oh, que maravilha, lá está o pudinzinho, todo bonitinho, arrumadinho, com cerejinhas. Aí você fecha. Ah, o maridão vai chegar, então você vai tomar seu banho, sossegada, toma seu banho, aí você vai para o espelho, pega o seu batom, está inteirinho. O espelho, branquinho, arrumadinho, não tinha nenhum risco. Então você faz a sua maquiagem tranquilamente. E aí, feita essas partes, você vai para a sua sala, senta na sua poltrona. E aí fica meditando no tempo. E o dia está ventando. E pela fresta da janela, você sentado à poltrona, percebe o vento entrando pela fresta da janela, e parece que o vento está audível, trazendo uma pergunta do passado. Por que vocês não crescem? E o próprio vento maroto, entrando, também traz logo em seguida a resposta do presente. Nós crescemos, mamãe, nós crescemos. Curta seu filho, curta sua filha, passa tudo muito rápido. E eu, quando li esse poema, exatamente, meus filhos estavam, um estava já saindo para a universidade, o outro foi para Santos, eu estava ficando só eu e a minha esposa. Quando eu ia para Santos com o meu carro, eu olhava pelo retrovisor, cadê os meninos atrás? Nós crescemos, papai. Nós crescemos. Então curta seu filho, saia com seu filho, trabalhe com seu filho, invista no seu filho, gente. Porque os filhos normalmente costumam ser o que eles veem nos pais. Guarde isso no seu coração. Filho meu, ouve a instrução do teu pai. Provérbios 1, 8 e 10. E não deixes a doutrina da tua mãe. E finalmente, irmãos, a luz de Cristo no interior, a luz de Cristo na residência, a luz de Cristo diante dos homens. Pronto. Se a luz de Cristo está em mim, a minha família vai ver isso. E depois da minha família, quem verá isso? O mundo. O mundo vai ver isso. Não adianta eu ter luz lá fora e não ter na minha casa. Não adianta aqui eu cantar bonitinho, arrumar, mas eu estou com trevas lá fora. Aí a luz de Cristo diante dos homens. Mateus 5,16. Vamos lá comigo para terminarmos aqui. Mateus 5. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha a responsabilidade do crente. Eu concordo sim, quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, o maior testemunho que um crente dá é a vida. O maior testemunho que um crente dá é a vida, porém, pode ser o contrário também. O maior mau exemplo que o crente pode dar, também está na sua vida. Também pode estar na sua vida errada. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos irmãos, a Bíblia fala que quando Moisés teve aquela visão de Deus, que conversou com Deus no Sinai, quando ele desceu, o povo não podia nem olhar para a cara dele. Por quê? Porque o rosto dele... Moisés teve um encontro com Deus. Nós temos que ter nosso encontro com Deus toda hora. Principalmente aquela parte reservada do nosso quarto secreto, da nossa vida interior. Eu sei que quando se fala em quarto secreto, no passado, tinha aqueles irmãos que oravam de madrugada, e eu sei que ainda tem, mas hoje nós estamos numa sociedade muito corrida, numa sociedade muito acelerada, é um corre-corre danado. Irmão, nós estamos no primeiro dia do último mês, hoje eu olhei que era 1º de dezembro, já? Não sei, na minha igreja parece que se comemorou o Natal um dia desse, vai se comemorar outra vez. As cantatas, o Natal, o tempo está passando muito rápido, muito rápido.
Então nós temos que ter um momento, quantos minutos, mas sejam bons momentos diante de Deus, com qualidade, confissão de pecado, clamor, dá-me fé, aumenta a minha fé, expurga-me. É isso aí que vai fazer com que nós sejamos diferenciados diante dos homens. À luz de Cristo, o nosso rosto brilhará. E agora, irmãos, para terminar, o nosso vernáculo brilhará. Como é que um crente vai falar o que não deve? Crente fala piada? Crente vê o que não deve? Crente vê o que não deve? Crente se junta no meio de ímpio para ficar contando piada? Eu, quando disse aos irmãos que a respeito de novela, olha, é uma posição minha, eu não quero ser radical, mas hoje, do jeito que estão essas novelas, de homem casando com homem, homem beijando homem, mulher beijando mulher, essa falta de ética, essa falta de moral, essa grande safadeza que tem se tornado essas novelas, eu tenho dúvida quando um crente diz que assiste isso, eu tenho dúvida. Aquilo ali é um lixo que está sendo despejado dentro da casa. É proibido ter televisor? Não. Proibido. O ruim é não saber controlar o televisor. Ele tem um negocinho ali, ó. O homem de Deus controla o televisor e não é controlado pelo televisor, mas ele controla o seu televisor. Então, queridos, isso aí é a nossa vida, resplandecer diante dos homens. Às vezes eu vejo, a pessoa é crente, olha, eu não vou julgar. Também tem algumas coisas que é falta até de orientação. Uma vez eu estava em Santos, em um calor, Santos quando é calor é 40 graus, de leve, 40 graus. Aí eu estava no carro, estava visitando meus pais, as nossas férias, eu e minha esposa, e eu vi um rapazinho indo para a igreja de bermudinha, e o menino ia para a igreja, domingo, a praia estava assim, ó. Eu falei, Ana, eu não duvido que esse menino seja crente, não. Agora, eu duvido que ele esteja sendo doutrinado. E, de fato, já cheguei a ver. Eu fui numa igreja que eu fui pastor lá em Santos. Eu só tive 2 ministérios, um de Santos e o da Bahia. Mas uma igreja que eu fui pastor lá em Santos, eu quando cheguei lá fiquei, sabe, não é você é melhor que os outros, não sou, Deus que me perdoe. Mas eu acho que há de ter respeito pelas coisas de Deus. Há temor e reverência. O que eu vi lá? Gente de chinela havaiana, com bermuda, essas camisetas regata. Não. Como é que eu vou na casa do Senhor, como o ímpio vai para a praia, com as mesmas roupas? Não. Agora, se só tem um chinelo havaiano para ir na igreja, vá, que vai sair de lá com um par de sapatos. Vai com uma camisa errada? Vá. Agora deram para ir com camisa de futebol. Eu não estou dizendo que é aqui, viu, gente? Estou dizendo a coisa que eu vejo. Vai com a camisa de futebol para a igreja? Só tem essa? Tem, então, meu querido, vamos te comprar uma camisa. Vem lá. Compra uma camisa, agora se ganha uma camisa, não venha mais com essa não, viu? Camisa de futebol lá fora, aqui não. Aqui é a casa do Senhor. Porque os servos do Senhor estão aqui. Aí sim é a casa do Senhor, porque os templos estão aqui dentro. Aí sim. Isso começa a ganhar o respeito dos homens lá fora. Começam a ver a beleza de Jesus Cristo na vida dos crentes. Então, queridos irmãos, andando na luz é isso aí. Andar na luz como ele andou, e assim teremos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A roupa que eu estou vestindo está deixando claro que eu sou crente? Moças, eu bati de frente muito lá na minha igreja com isso, viu, gente? Bati de frente. Teve uma lá que disse, Deus quer ver o coração, mas aí ele não quer ver outras coisas não, mas do jeito que está mostrando aí, ele quer ver o coração mesmo. Agora, esse coraçãozinho não está dizendo que é isso que ele quer ver só, não, ele quer ver mais coisa, quer ver ordem, quer ver reverência, quer ver respeito. Tem certas coisas que não sei, agora eu vou às vezes em determinadas igrejas assim,
não são muito do nosso grupo, outros grupos às vezes que eu prego, também grupos batistas, mas a coisa está feia, a coisa está feia. Gente com cargo na igreja, eu tive problema disso na minha igreja, vou dizer uma coisa, e pasme uma coisa, hein? Por incrível que pareça, eu falo isso lá na minha igreja, quer dizer, na igreja que eu pastorei, eu falo isso lá de púlpito. Quem me deu trabalho lá não foram as moças, não. Elas me deram trabalho, mas não tanto quanto as jovens casadas. As jovens casadas. Eu bati mais de frente com jovens casadas. Levantar embaixo, abaixar em cima. Aí tinha que falar, minha filha. Uma vez eu peguei eu fiz isso com uma moça lá, viu, pastor? Ela estava com um baita de um decote. Aí eu peguei e joguei minha caneta no chão. Aí ela falou, filha, dá para você pegar para mim? Ah, dá, pastor. Ela pôs as mãos. Eu falei, por que você pôs a mão? Ah, pastor, minha filha, eu sou casado. Eu já tenho mais de 70 anos. Agora essa molecada que está aí, esses adolescentes que eu tenho na igreja, essa molecada está com os hormônios a 1000. Está com os hormônios a 1000. E você vem aqui defraudar, porque defraudar é despertar numa pessoa o que ela não pode fazer em você. Esse moleque vai para a casa dele com a tua imagem na cabeça. Olha o que tu veio fazer na igreja. Tu vai mandar um moleque de volta para casa, esse adolescente, com a tua imagem na cabeça, sabe isso? Aí ela entendeu, né? Eu perguntei, e também não falei mais nada. Falei, tu sabe onde isso vai parar? Já deu para entender, né? O moleque com aquela imagem na cabeça, se ele não tiver mesmo o temor devido, ele vai parar lá. Os homens aqui sabem o que eu estou falando. Querido, o Evangelho é glorioso. É glorioso. Bem-aventurado aquele que está na luz do Senhor. Nós temos a luz de Cristo. Nós temos reservado uma coroa de glória. Nós temos reservado um novo céu e uma nova terra, onde não vai ter essa miséria da luta contra esse pecado miserável. É glorioso. Vale a pena. Agora vos digo, a cruz é brava. É dolorosa. É dolorosa. Mas repito, vale a pena. Então, por Jesus Cristo, tome esse propósito. Senhor, eu não quero ser igual, eu quero ser rosto de anjo. Rosto de anjo. Bendito seja o Senhor, o Santo de Israel. Amém.